Sentenças pitagorianas de Estobeus. Introdução. Embora Estobeus seja para nós pouco mais que um nome, somos gratos a ele por uma coleção muito valiosa de extratos de escritores gregos antigos. Estobeus era um homem de leitura extensa, no decorrer do qual anotou as passagens mais interessantes. Os primeiros cristãos gnósticos eram muito ligados à sabedoria e filosofia grega. Fato é que em alguns livros da biblioteca de Nag Hammadi, há várias citações de filósofos da antiga Grécia como Platão, entre outros. O conjunto de sentenças de Estobeus reúne frases de Pitágoras, Platão, Epicarmo, a Sócrates, e aproveitando esse ensejo, vou deixar um pensamento que me ocorreu em um momento de meditação, que é mais ou menos assim: a verdade é como um quebra-cabeça, é preciso reunirmos todas as peças para então a enxergarmos. Ou seja, que é necessário buscarmos conhecimentos em vários livros de sabedoria, e não devemos ficar presos a um único livro, pois este pode representar apenas uma pequena peça do quebra-cabeça, necessitando de outros conhecimentos para completá-lo. Início do texto. Nem penses em fazer o que não deve ser feito. Escolha antes ser forte na alma do que no corpo. Convença-se de que coisas de natureza laboriosa contribuem mais do que prazeres para a virtude. Toda paixão da alma é mais hostil à sua salvação. É difícil andar ao mesmo tempo em muitos caminhos da vida. Pitágoras disse que é necessário escolher a vida mais excelente, pois o costume o tornará agradável. A riqueza é uma âncora debilitada, e a glória ainda mais debilitada. É de maneira semelhante corpo, domínio e honra, pois tudo isso é imbecilidade e impotência. O que são então âncoras poderosas? São elas, a prudência, a magnanimidade e a fortaleza. Essas as tempestades não podem tremer. Esta é a lei de Deus, que a virtude seja a única coisa forte em ti, e que tudo mais seja pouco. Todas as partes da vida humana, da mesma maneira que as de uma estátua, deveriam ser lindas. Uma estátua, de fato, se mantém em pé sobre sua base, mas um homem digno sobre o assunto de sua escolha deliberada deveria ser imóvel. O incenso deve ser dado aos deuses, mas os louvores devem ser dados aos homens de bem. É necessário defender aqueles que são injustamente acusados de terem agido de forma prejudicial, e louvar aqueles que se destacam em um certo bem. Nenhum cavalo é considerado generoso só porque é suntuosamente adornado, mas sim o cavalo cuja natureza é ilustre. Nem é digno o homem que possui grande riqueza, mas sim aquele cuja alma é generosa. Quando um homem sábio abre a boca, as belezas de sua alma se apresentam à vista, como as mais belas estátuas de um templo. Pitágoras disse: lembre-se de que todos os homens afirmam que a sabedoria é o maior bem, mas que são poucos os que se esforçam arduamente para obter esse bem maior. Portanto, seja sóbrio, e lembre-se de estar disposto a acreditar, pois estes são os nervos da sabedoria. É melhor viver deitado na grama, confiando na divindade que está dentro de si mesmo, do que deitado em uma cama dourada, mas com perturbação. Você não vai querer nada que está no poder da fortuna, nem dar e tirar. Despreze todas as coisas que, quando for liberado do corpo, você não desejará, e se exercite naquelas coisas das quais, quando libertado do corpo em que você está, invoque as luzes de Deus para se tornarem seus ajudantes. Nem é possível ocultar o fogo em uma roupa, nem um desvio básico da retidão no tempo. O vento de fato aumenta o fogo, mas o amor é personalizado. Os que são solitários são queridos por Deus, e são hostis à injustiça. Aquelas coisas que o corpo necessariamente exige, devem ser facilmente adquiridas por todos os homens, sem dificuldade e molestação. Mas aquelas coisas para as quais o trabalho e a molestação são necessários, são objetos de desejo, não para o corpo, mas para a opinião depravada. Sobre o desejo também, ele, Pitágoras, disse o seguinte: essa paixão é variada, trabalhosa, e muito multiforme. Dos desejos, no entanto, alguns são adquiridos e adventícios, mas outros são inconstantes. Mas ele definiu o desejo em si como uma certa tendência e impulso da alma, e um apetite de uma plenitude ou presença de sentido, ou de um vazio e ausência dela, e de não percepção. Ele também disse que existem 3 espécies mais conhecidas de desejo errôneo e depravado: o indecoroso, o incomensurável e o fora de estação. Pois o desejo é imediatamente indecoroso, problemático e liberal, ou não é absolutamente verdade, mas é mais veemente e duradouro do que é adequado. Ou, em terceiro lugar,
é impelido quando não é adequado, para usufruir de objetos para os quais não deve tender. Procure não ocultar seus erros com palavras, mas corrija-os com reprovações. Não é tão difícil errar, como não reprovar quem erra. Assim como uma doença corporal não pode ser curada, se for ocultada ou elogiada, assim também, nenhum remédio pode ser aplicado a uma alma doente, que foi mal guardada e protegida. A graça da liberdade de expressão, como a beleza da estação, produz mais prazer. Não é apropriado ter uma espada cega, ou usar a liberdade de expressão de maneira ineficaz. Nem o sol deve ser tirado do mundo, nem a liberdade de expressão contra a erudição. Como é possível para alguém que está vestido com uma túnica imunda, ter um bom hábito corporal, assim também aquele cuja vida é pobre de sabedoria, não pode possuir total liberdade para falar e influenciar os demais. Aprecia-te um pouco com aqueles que em alguns aspectos te reprovam, do que com aqueles que em todo o tempo vos lisonjeiam. Evite os bajuladores, pois são tão piores quanto os inimigos. A vida dos avarentos assemelha-se a um banquete fúnebre, pois, embora tenha todas as coisas, e todas as delícias de um banquete, ninguém presente está alegre. Adquira a continência como a maior força e riqueza. Não seja frequentemente homem do homem. Essa é uma das exortações de Pitágoras, pelo que significa obscuramente que não é apropriado estar frequentemente envolvido em conexões venéreas. É impossível para alguém ser livre, quando é escravo de suas paixões. Pitágoras disse que a embriaguez é a meditação da insanidade. Perguntado a Pitágoras, como um amante do vinho pode ser curado de embriaguez, ele respondeu, apenas se ele frequentemente examina quais foram suas ações quando estava intoxicado. Pitágoras disse que é melhor ficar calado. Se não puder dizer algo, é melhor que o silêncio. É mais elegível para você jogar uma pedra em vão, do que pronunciar uma palavra ociosa. Não digas poucas coisas em muitas palavras, mas muito em poucas palavras. O gênio é para os homens um demônio bom ou mau. Perguntado a Pitágoras, como um homem deveria se comportar em relação a seu pai, quando ele agir mal em relação a ele, ele respondeu, haja como uma mãe. Viajar ensina a frugalidade no homem, e a maneira como ele pode aprender a ser suficiente para si mesmo. Pois o pão feito de leite e farinha, e uma cama de grama, são os remédios mais doces para a fome e o trabalho. Para o homem sábio, toda a terra é elegível como local de residência, pois o mundo inteiro é o país da alma digna. Pitágoras disse que o luxo entrou nas cidades em primeiro lugar, depois na sociedade, depois na insolência lasciva, e depois de tudo isso veio a destruição. Pitágoras disse que a melhor cidade era a que continha homens dignos. Faça as coisas que você julga boas, mas, ao fazê-las, você deve ficar sem renome, pois a multidão é um mau juiz de uma coisa boa. Aqueles que não castigam homens maus, desejam que homens bons sejam feridos. Não é possível governar um cavalo sem freio, nem riquezas sem prudência. É a mesma coisa pensar grandemente de si mesmo na prosperidade, e lutar para ganhar uma corrida em uma estrada escorregadia. Não existe nenhum portão de riqueza tão seguro que a oportunidade do infortúnio não a possa abrir. Expulse de si mesmo essa insolência, raciocinando a dor desenfreada de uma alma tórpida. Pois é providência de um homem sábio suportar a pobreza com serenidade. Poupe sua vida, para que você não a consuma com tristezas e cuidados. Nem ficarei em silêncio quanto a esse assunto em particular, que pareceu bem, tanto a Platão quanto a Pitágoras, que a velhice não deve ser considerada como uma saída da vida atual, mas sim, ao começo de uma vida nova e abençoada. Os dois extratos seguintes são de Clemens Alexandrinus em Stromat. Os antigos teólogos e sacerdotes testificam que a alma está unida ao corpo, através de um certo castigo, e que está enterrada neste corpo como em um sepulcro. Tudo o que vemos quando estamos acordados é morte, e quando adormecidos, é um sonho. Pitágoras. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.